Olá pessoal, estamos começando mais um Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. Lembrando que os nossos episódios são direcionados aos profissionais da área da saúde. Tema de hoje: infarto do miocárdio, da admissão à alta. Antes de apresentar os convidados, eu gostaria de dar 2 recados para vocês, pessoal. Se você gosta dos nossos conteúdos, acompanha aí os nossos podcasts em sua plataforma de streaming ou no YouTube, deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque é dessa forma que o algoritmo entende que o nosso conteúdo é relevante para pessoas que, assim como você, gostam dos assuntos que a gente traz aqui nos nossos episódios. O segundo recado que eu queria trazer, pessoal, é que se você ainda não conhece e não está inscrito no Jornal do Clube, se inscreva agora mesmo no link da nossa bio, @Clube da Cardio, no Instagram, para ter acesso a todos os principais artigos que foram publicados na semana anterior com exclusividade. Então a gente traz aí os estudos que foram publicados no JACC, no European Heart Journal, no New England, no JAMA. Então se você quiser se manter atualizado de uma forma direta, prática e objetiva, se inscreva agora mesmo no Jornal do Clube. Sem mais delongas, vamos à apresentação dos nossos convidados. Todos os dois já estiveram aqui com a gente no Clube da Cardio Podcast, vocês devem se recordar. Primeiro que eu gostaria de apresentar é o meu amigo, Dr. Rafael Barreto, que é médico cardiologista pelo Hospital de Cirurgia e médico do Ambulatório de Coronariopatias e diarista da Unidade Coronariana, ala W, do Hospital de Cirurgia. Seja muito bem-vindo, meu amigo Rafael Barreto. Obrigado, Luiz. Satisfação enorme. Hoje esse episódio está muito legal, pessoal. E o segundo convidado, muito especial também, que já esteve aqui há cerca de um ano conversando com a gente sobre gestão hospitalar, é o Dr. Luiz Flávio Prado, que é o coordenador da cardiologia, o chefe do serviço de cardiologia do Hospital de Cirurgia e também diarista da Unidade Coronariana do Hospital de Cirurgia aqui em Aracaju, Sergipe. Bem-vindo, meu amigo Luiz Flávio. Obrigado, Luiz. É sempre uma honra e uma alegria imensa participar aqui. Vai ser sensacional esse episódio. Só para contextualizar, pessoal, nós três trabalhamos juntos, né, praticamente aí diariamente, lá na Unidade Coronariana do Hospital de Cirurgia, que drena grande parte dos casos de síndrome coronariana aguda aqui do estado de Sergipe, tá? Então, somos nós três, além dos doutores Bruno Isabella e Reinaldo Figueiredo, que também fazem parte desse time muito especial que eu tenho a alegria de participar. Antes da gente ir para a parte técnica, falar aqui de antiagregação, medicação, cuidados pós-angioplastia, vamos falar um pouquinho, Luiz, como é que está estruturado, né, o serviço de atendimento ao paciente com síndrome coronariana aguda no estado de Sergipe. Conta um pouco pra gente. Bom, depois de um período tumultuado, né, esse serviço ele foi criado inicialmente, início desse século, lá em 2006, quando o Hospital de Cirurgia ainda tinha um serviço de pronto-socorro, com porta aberta, tudo funcionando. A gente criou uma unidade de urgência cardiológica, e era um serviço bem rudimentar na época, mas ainda assim era pioneiro no Norte e Nordeste. Era o único hospital do SUS que tinha um cardiologista dedicado ali na porta. Por razões estruturais, o hospital entrou numa crise tremenda e esse serviço ele foi encerrado e voltou alguns anos depois, mas ainda assim, com toda a crise do hospital, ele funcionou de forma muito rudimentar. Mas, com toda dificuldade, era ainda o único serviço para atendimento de pacientes com infarto no SUS aqui no estado. E recentemente, com a intervenção, né, judicial no hospital, a gente recebeu a missão, então, de revigorar esse serviço, né, de estruturar, de dar toda a estrutura que o paciente com infarto precisa. Então, hoje a gente tem, funcionando no hospital, a gente não tem mais uma porta aberta, não tem mais o pronto-socorro, mas a gente tem esse serviço que é dedicado e a gente trabalha sob regulação, né, da Central de Regulação de Urgência, que é o SAMU, que é quem determina quais pacientes vão, né, concorrer por essas vagas que a gente disponibiliza lá. São 12 vagas. São 12 vagas de unidade
coronariana, com toda a estrutura de unidade coronariana. E a gente tem uma escala de hemodinâmica 24/7, né? Uma escala de plantonista e essa equipe de diaristas que compõe essa assistência aí na segunda, sexta-feira, né, durante o dia e nos finais de semana. A gente tem um serviço de hemodinâmica gigantesco, é o maior serviço de hemodinâmica do estado, são 4 equipamentos de hemodinâmica e uma escala com hemodinamicista, como eu falei, 24/7, inclusive no Natal, no Réveillon, nos feriados, a gente não para. Então, esse serviço, em 2025, foi quando a gente passou por essa reestruturação, a gente atendeu 802 pacientes. 802 pacientes. E como eu falei, é uma regulação externa. A gente não seleciona o paciente que vai. Mais de 80% desses pacientes eram infarto. Os outros 20 eram distribuídos ali em uma insuficiência cardíaca, que o colega acreditou que precisava fazer diagnóstico diferencial com infarto, ou uma bradiarritmia, ou um ataque à arritmia, ou uma recuperação de morte súbita, né? Um paciente que teve uma parada cardíaca e que foi atendido lá. Então a gente tem aí tempo médio de porta-balão excelente, né? Um tempo de 70 minutos, nosso tempo médio de porta-balão para infarto com supra. E lembrando, a gente prioriza o acesso para o infarto com supra, mas sempre quem determina essa demanda é a Central de Regulação de Urgências do Estado. Então, além do infarto com supra, eventualmente, um paciente que não tem supra, mas que a regulação considera que seja de alto risco e discute com a gente também recebe. Então, a gente tem aí 800 pacientes tratados no ano passado, com uma taxa média de ocupação ainda de em torno de 72%. Então, nós temos capacidade de receber mais pacientes. Uma permanência média de 4 dias, então a gente otimiza bastante esse recurso, né? A gente tem toda uma linha de cuidado do tratamento do infarto, vai ser abordado aqui certamente mais adiante, mas essa linha de cuidado permite que a gente consiga, né, ser eficiente da entrada à saída. E para pacientes que são de baixo risco, que a gente também vai poder discutir mais adiante, esses pacientes podem receber alta 48 horas após a angioplastia. E o que é que dá segurança para a gente fazer isso? É saber que esse paciente não vai receber alta e ficar ao léu. Então, a gente pode dar alta para esse paciente, mas com a garantia de que ele vai passar no consultório do cardiologista pelo SUS, no hospital de cirurgia, em no máximo 2 semanas. Então, isso dá uma segurança muito grande para a gente e a gente, com isso, permite essa alta rotatividade de leitos, que é uma coisa que a gente precisa garantir o acesso. Não é possível ter uma fila de urgência no SUS. Então, a cirurgia faz sua parte, otimizando esse recurso tão escasso que é leito do SUS, né? De maneira que a gente consegue dar alta para pacientes com infarto, em média, em torno de 4 dias. Isso é muito bom. Se ele pode ir para casa, ele vai para casa. Se ele precisa de alguma outra intervenção, a gente vai fazer outra intervenção. Se ele cursou com alguma outra complicação, a gente vai tratar a complicação. Se ele precisar de cirurgia, a gente vai fazer a cirurgia. Então, o Hospital de Cirurgia ele dispõe de todo o recurso para tratar o paciente com infarto da entrada até o seu acompanhamento ambulatorial. E aí, veja, eu levantei os dados do ano passado e a gente tem aí dados que são bem interessantes. Por exemplo, a gente tem uma taxa de mortalidade em torno de 4%, 4,5%, 4,8%. Que comparado com o que a gente tinha no início do funcionamento do serviço, né? E inclusive foi tema da minha dissertação de mestrado, onde a gente chegava a uma mortalidade de 20% para infarto com supra. Então, isso é uma evolução muito grande e mostra que investimento, né, em pessoas, né, profissionais capacitados, e não estou falando só de médicos, estou falando de médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, né, investimento em educação, um serviço de residência que funciona muito bem, né, e investimento em material e equipamento permite que a gente traga esse paciente do SUS para uma mortalidade que é muito próxima da mortalidade dos grandes hospitais privados. Então, essa taxa de mortalidade atual, e principalmente comparada com o que a gente tinha no início dos anos 2000, né, que era em torno de 20% para o paciente com infarto, com supra, deixa a gente muito, muito orgulhoso e muito satisfeito.
Muito bom, Luiz. Você estava comentando aí, eu lembrei do outro podcast que a gente gravou sobre gestão hospitalar, que teve até uma frase sua muito interessante, que foi assim, é possível economizar R$ 1 milhão no SUS? É, e uma colocação sua que me chamou muito a atenção foi como a gente consegue ampliar o número de leitos no SUS sem botar nenhum leito a mais, só otimizando o giro do leito, né? O tempo de permanência hospitalar. Então, a gente acabou que comentou sobre isso em um outro contexto lá no outro episódio, mas acho que se aplica muito bem e explica em parte, eu diria que o sucesso, né, nessa linha de cuidado, né, do tratamento do infarto aqui no estado de Sergipe, em grande parte se deve a isso também. Ah, uma coisa que a gente tem escutado falar mais recentemente é que o número de casos de infarto em pessoas mais jovens tem aumentado. Eu acho que é algo que está tão em voga que talvez valha a pena a gente comentar sobre aqui um pouco. Qual é a sua impressão? Você acha que o número de casos de infarto em jovens está realmente aumentando? É verdade, aumentou bastante, inclusive, mas esse aumento aconteceu ao longo de 24 anos. Então, dados do Ministério da Saúde mostram que o número de casos de infarto em pacientes com menos de 40 anos, o número de casos de infartos em pacientes com menos de 40 anos de idade aumentou entre 2000 e 2024 180%. É um aumento expressivo, é um aumento expressivo. Mas ele aconteceu ao longo de 24 anos. Não aconteceu da pandemia para cá, né? Como advogam algumas correntes. E tem explicação para isso, né? Tem explicação para isso. A gente tem cada vez mais a população jovem acumulando fatores de risco cardiovascular. Perfeito. Não é verdade? Então, sedentarismo, obesidade, alimentação de péssima qualidade, sono ruim, uso de anabolizantes ou reposição hormonal, como queiram chamar, uso de tadalafila, uso de energéticos, misturas das mais variadas. Tudo isso, né, pode sim ser a causa desse aumento de infarto em jovens. Com certeza, nós, né, essa geração tem um estilo de vida muito pior do que a geração dos nossos avós, por exemplo. E não é à toa que, se você comparar fotos, por exemplo, na praia da década de 70 com hoje, você vê a quantidade, a diferença, né, da frequência com que você vê obesos na foto. Então, é muito fácil identificar isso. E a verdade é essa, é uma geração que é meio paradoxal, porque, em parte, temos cada vez mais academias, clubes de corrida, uma hype, mas que atinge muito pouco dessa população que precisa. A verdade é que a gente tem muito mais gente sedentária, obesa, se alimentando mal, Estressada. né? Estressada. Né? Graças a Deus, o cigarro no Brasil é um case de sucesso no controle do tabagismo. Graças a Deus, o cigarro não ainda subiu, mas vem aí o cigarro eletrônico prometendo quebrar esse ciclo de sucesso do combate ao tabagismo. Né? Então, é sem dúvida, tem causa para isso, e a causa não foi a pandemia, né? Muito menos a vacina, com certeza não. Excelente. Bom, acho que o nosso objetivo aqui hoje, pessoal, então vai ser percorrer toda a jornada do paciente vítima de infarto do miocárdio, da admissão à alta hospitalar. Então agora eu vou fazer a primeira pergunta aqui para meu amigo Rafael Barreto. Na admissão desse paciente, ele chegou para a gente lá na nossa unidade coronariana, o que nós precisamos valorizar no exame físico dele? Joia, Luiz Augusto. Eu vou ter que diferenciar os dois Luiz, né? Luiz com S, Luiz com Z. Mas essa fala sobre valorização do exame físico, ela vem meio que na esteira do que o Gustavo falou, do acesso, do diagnóstico, da rapidez com que o paciente chega para a gente, né? E contextualizando a síndrome coronariana aguda, um evento aterotrombótico, uma ruptura da placa aterosclerótica com a formação de um trombo intracoronário, quanto maior for o comprometimento isquêmico desse coração, maior será a repercussão clínica de exame físico que a gente vai observar na admissão, né? Isso tá nos livros de texto. Acontece que
Até antes de a gente chegar lá na nossa unidade da LAW, o paciente, quando dá entrada num pronto-socorro, o reconhecimento de um sintoma isquêmico ou de um equivalente, e principalmente o diagnóstico diferencial da dissecção aguda de aorta, que é o principal diagnóstico diferencial, vão determinar o nosso sucesso lá na unidade coronariana, Luiz. Então, inicialmente, chegou ao pronto-socorro. Durante a conversa, a anamnese, palpar os pulsos, avaliar a simetria de pulso. Teve assimetria de pulso para tudo, radiografia simples do tórax. Perfeito. Porque o diagnóstico de dissecção de aorta, ele é primordial. O tratamento do infarto agudo, ele mata a dissecção da aorta, então a gente tem que ser direcionado para isso. Mas uma vez que foi feito o diagnóstico de uma síndrome coronariana aguda, ele chega na nossa unidade, um dos principais reconhecimentos que a gente tem que ter é do grau de disfunção ventricular. Então, a avaliação da classe funcional do paciente, ele é preditor prognóstico, independente da terapia que é utilizada. E isso é tão verdade quanto maior for a extensão do infarto e a rapidez com que ele é reconhecido e tratado. Então, avaliar o grau de congestão pulmonar, avaliar a perfusão tecidual, tanto através de exame físico quanto de exames gasométricos. Avaliar, importantíssimo, Luiz, a ausculta cardíaca. Presença de terceira bulha, presença de um sopro potencialmente novo, então normalmente um sopro em borda external esquerda ou apical, que pode sugerir uma ruptura de um músculo papilar, que pode sugerir uma ruptura de um septo interventricular, ele encerra um prognóstico intra-hospitalar muito ruim, muito pior. E direciona o nosso tratamento para o uso ou não de agentes vasoativos venosos, tá? Nesse ínterim, o paciente com estabilidade clínica, ele vai ser conduzido ao serviço de hemodinâmica conforme a sua apresentação de diagnóstico, tá? Então, o paciente que chega instável, uma vez que ele chega na nossa unidade, necessitando de agentes vasoativos, ele tem uma prioridade ainda maior de ter essa artéria aberta o quanto antes, porque isso vai divergir no que a gente vai encontrar no dia seguinte, na semana seguinte e a nível ambulatorial. Muito bom, Rafael. Só fazendo um complemento aqui, você ia falando e eu vinha refletindo. A gente, talvez intuitivamente, julgue que essas complicações mecânicas tendem a acontecer mais tardiamente, né? Mas, particularmente na ruptura do septo interventricular, como você muito bem comentou, existe um primeiro pico ali de ruptura, pessoal, que é precoce, Isso. tá? Nas primeiras 48 horas. 48 horas. Então, atenção aos sopros, tá? No momento da admissão do paciente, que tanto podem identificar uma complicação mecânica, quanto uma valvopatia pregressa, que talvez mude a sua estratégia de revascularização. Se o paciente tem estenose aórtica grave e sintomática, talvez ele não seja um bom candidato ali à angioplastia, né? E a gente possa, a depender do caso, considerar uma cirurgia cardíaca precoce para tratar a coronária e a válvula. E um outro ponto que eu acho interessante comentar, ainda com relação a essa avaliação hemodinâmica, que é de fácil avaliação beira-leito, é a relação entre a frequência cardíaca e a pressão arterial desses pacientes, né? Que existe até aí o termo shock index, né? Então, pessoal, assim, se a frequência cardíaca está alta demais para uma pressão arterial sistólica relativamente baixa, isso chama atenção para um Demais. paciente ali começando a entrar em choque cardiogênico, né? O que é alto demais? 90%, tá? Então, se a frequência cardíaca está 90% da pressão arterial sistólica ou maior do que isso, fique atento que esse é um paciente que tende a dar um pouco mais de trabalho, pode estar evoluindo com IC aguda. E principalmente, Luiz, ficar perto desse paciente. Perfeito. É nessa hora que a assistência brilha. Uma enfermagem que saiba reconhecer os sinais de deterioração clínica, um fisioterapeuta que consegue ajudar a expandir, expandir melhor o pulmão, um médico que tenha uma habilidade com drogas vasoativas, que consegue reconhecer precocemente sinais de choque ou de progressão para o choque, que sabe reconhecer comorbidades associadas, por exemplo, uma estenose aórtica, que pode estar sendo agravada a sua classe funcional por conta de uma nova síndrome coronariana aguda. Então, é importantíssimo que a gente, e eu chamo a atenção disso, Luiz, não é perder tempo, é investir tempo numa boa anamnese, num bom exame físico, que não demora mais do que 3 a 5 minutos. Perfeito. Isso pode levar a gente a percorrer um outro caminho
e direcionar o paciente para uma condução clínica intervencionista mais apropriada para aquele caso. E eu me lembro, não faz muito tempo, a gente recebeu na unidade uma paciente que havia sido trombolizada por um suspeito infarto agudo, quando na verdade ela tinha uma estenose aórtica severa. E a apresentação da paciente com angina, que é um dos sintomas da estenose aórtica, foi confundida com uma pseudoelevação do segmento ST, o eletrocardiograma secundário a uma sobrecarga ventricular esquerda. Então, a paciente recebeu uma terapia extremamente cara e potencialmente perigosa do ponto de vista de colaterais, para uma condição que não era o que havia sido imediatamente diagnosticada, simplesmente porque não houve uma ausculta cardíaca acurada, e é a base, né, da assistência cardiológica. Ficar do lado desses pacientes mais graves é fundamental, é o que o Luiz Flávio chama de terapia do banquinho, Do né, Luiz Flávio? banquinho. Terapia do banquinho. E agora sim, você tocou num ponto muito interessante, que é essa mudança do perfil, né? Por muito tempo a gente começava a ficar atento para as complicações mecânicas do infarto, principalmente CIV, insuficiência mitral aguda, né? Lá pelo quarto, quinto dia pós-infarto, porque a gente vivia numa era aqui no estado, onde era muito difícil reperfundir. Agora a gente está reperfundindo muito mais pacientes. Então, isso tende a antecipar esse cenário de complicação mecânica, principalmente CIV. O que acontece, né? O local do infarto é uma área de necrose com um hematoma extenso. Quando você reperfunde, principalmente quando você reperfunde com trombolíticos, ou mesmo que seja por angioplastia, mas o paciente vai estar sempre carregado de anticoagulante, com heparina, e uma dupla antiagregação plaquetária. Então, esse hematoma, ele tende a expandir e essa musculatura, a área necrótica central, que agora vai ser tracionada por uma musculatura que voltou a contrair porque reperfundiu, ela aumenta a chance de provocar o quê? Um rasgo. Força de cisalhamento naquele local vai rasgar e vai promover essa CIV. Então, ficar muito atento para o paciente que vinha bem e de repente começou a ter um shock index alto, frequência cardíaca subindo, mesmo na fase precoce, mesmo que ele tenha sido reperfundido, a chance dele ter desenvolvido uma complicação mecânica, uma CIV, né, uma ruptura do septo interventricular, ou uma insuficiência mitral aguda. A gente teve um caso lá em que não foi nessa fase precoce, mas que o paciente teve uma morte súbita e a nossa principal suspeita era que tenha sido ruptura da parede livre do veio, né? Então, as complicações mecânicas têm esse comportamento bimodal do ponto de vista de tempo. Tem uma fase que pode acontecer muito precoce nos pacientes reperfundidos e nos pacientes não reperfundidos, uma fase um pouco mais tardia, né? Vou aproveitar que você começou a falar de dupla antiagregação plaquetária e anticoagulação. Quando é que a gente indica, Luiz, o pré-tratamento com o segundo antiagregante plaquetário? Esse é um motivo de reclamação eterna do cirurgião, né? Por quê? Porque quando você faz o segundo antiagregante plaquetário e o paciente precisa de cirurgia, nós temos um problema gravíssimo aí para resolver. Então, mas aqui não conta a opinião do clínico nem do cirurgião, conta o que trazem as diretrizes. Em geral, não há muita dúvida sobre quando fazer o segundo antiagregante, né? Normalmente no SUS, o clopidogrel, na situação de infarto, tá? Com supra. Então, no infarto com supra, é recomendado que a gente, uma vez diagnosticado, né, confirmar o diagnóstico de infarto com supra, já comece a dose de ataque do clopidogrel junto com a dose de ataque do AS. Então, vai AS 200 mg a 300 mg e o clopidogrel, se for fibrinólise, 300 mg. Se o tratamento, a reperfusão for feita com angioplastia, 600 mg. É bom ressaltar isso, né? Tem muita gente que ouvinte aqui do podcast que não é cardiologista, mas que vai tratar infarto, que vai fazer reperfusão aí no interior, no SAMU, né, nas UPAs. Então, para fibrinólise, a dose do clopidogrel ela é menor, tá? Com aquela ressalva de, a partir de 75 anos, né, não fazer a dose de ataque, para fibrinólise somente. Se você vai para angioplastia primária, então a dose passa a ser 600 mg a dose de ataque do clopidogrel.
Para fibrinólise, não existe indicação de se associar ainda a ticagrelor ou prasugrel. Junto com o trombolítico, a gente usa clopidogrel, tá? Para angioplastia coronária, sim, você pode escolher entre clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel. Agora, a dúvida sempre paira em relação a síndrome sem supra, né? Porque por muito tempo a literatura está sempre patinando aí em comprovar qual é o melhor horário para fazer essa dose de ataque do clopidogrel. Se espera o cateterismo para conhecer a anatomia coronariana e aí sim, viu que a anatomia é favorável para angioplastia, faz a dose de ataque, faz a angioplastia. Ou espera, se for favorável, se for desfavorável para a angioplastia e o paciente precisa ir para uma cirurgia, ok, não vai ter retardo, né? A gente não vai precisar esperar aqueles 5 dias de depuração do clopidogrel, do ticagrelor para operar esse paciente. Então, na síndrome sem supra, a gente pensa um pouco antes de fazer e a tomada de decisão basicamente é: eu vou colocar esse paciente numa estratégia invasiva precoce, vou fazer o cateterismo nas primeiras 24 horas? Vou. Então, pronto. Se eu vou fazer o cateterismo rápido, eu não administro a dose de ataque. Se a minha pretensão é fazer o cateterismo antes das 24 horas, eu não administro a dose de ataque, conheço a coronária. Se a coronária é factível para angioplastia, faço a dose de ataque, faço a angioplastia. Se a minha perspectiva de fazer o cateterismo é após 24 horas, então não vale a pena a gente deixar esse paciente desprotegido por tanto tempo. A gente faz a dose de ataque do clopidogrel, tá? Que para mais de 24 horas pode ser só a dose de 300 miligramas mesmo, sem problema. E tem um dado que tem sido cada vez mais frequente, que é: poxa, mas o paciente já vem usando clopidogrel, ele já teve um infarto, ele já está usando clopidogrel por outro motivo, tinha doença arterial coronária de alto risco, já teve intervenção, ou é alérgico a S, tem que tomar clopidogrel. Ele já estava tomando clopidogrel. Preciso fazer a dose de ataque, sim ou não? Sim. Mesmo que ele esteja tomando clopidogrel, a gente vai fazer a dose de ataque de 300 ou de 600 miligramas, certo? Eu queria complementar um pouquinho, Luiz, e obviamente, com todo o conhecimento que a gente vem adquirindo, a questão do segundo antiplaquetário, a gente está sempre pensando no inibidor do P2Y12. Clopidogrel, prasugrel ou ticagrelor. Num contexto de uma síndrome sem supra, em que a gente optou por retardar a administração desse segundo agente e durante o cateterismo cardíaco foi evidenciada uma lesão crítica suboclusiva, a gente está autorizado em utilizando um segundo antiplaquetário de alta potência, ticagrelor ou prasugrel, fazer na sala de hemodinâmica e já de imediato fazer a abordagem percutânea daquela lesão instável. Isso talvez não se aplique ao contexto do clopidogrel, que é o que a gente tem lá na unidade de SUS. Então, nesses casos, é preferível que a gente saia da sala de hemodinâmica, faz o ataque com clopidogrel e reaborda o paciente com 24 horas, ou o mais precocemente possível, para que aquela lesão que está instável, capa fibrótica rota, venha a se manter estável até que a gente consiga resolver o problema, que é a instabilização da aterosclerose, né? Então, tem esse detalhe. Se houver a possibilidade, num serviço privado ou no serviço de SUS, Brasil afora, que tenha a disponibilidade de agente de alta potência, pode ser feito no mesmo tempo do cateterismo índice. Vou aproveitar que você começou a falar sobre o assunto então, Rafael, e passar a bola para você aqui. Tradicionalmente, né, a anticoagulação nos pacientes com infarto com supra era deixada para o momento da angioplastia, né, para a sala de hemodinâmica. Mas ano passado a gente teve aí alguns estudos que vieram para tentar questionar essa conduta. E aí eu queria saber de você e a sua opinião também, que é muito importante. Em qual momento a gente anticoagular esses pacientes com infarto com supra? No primeiro contato com o médico, no momento do diagnóstico, ou a gente pode postergar para o momento da angioplastia? Massa, Luiz. Ótima pergunta. E assim, entra naquele contexto dos antitrombóticos como um todo, né? Que faz parte do raciocínio fisiopatológico. Então, o evento aterosclerótico instável com a formação de um trombo coronário é o que provoca a síndrome coronariana aguda. E a gente faz parte do racional da gente querer manter esse paciente de forma mais potente possível com a terapia antitrombogênica máxima. Porém, isso é muito verdade quando a gente pensa na progressão do trombo
E aí, nas síndromes coronarianas agudas sem elevação do segmento ST, em que o trombo ele é não oclusivo, a gente vai ver realmente uma eficiência muito interessante da terapia com heparina precoce. E aí, tanto faz a heparina não fracionada quanto a heparina de baixo peso molecular. Quando eu estou tratando de um paciente com síndrome coronariana aguda com elevação do segmento ST, a artéria está ocluída, tá? Então, o estudo HELP-PCI, ele mostrou que a administração precoce no primeiro contato de heparina em dose anticoagulante, ele mostrou no cateterismo uma taxa de fluxo TIM3 pré-angioplastia de até 34%. Porém, isso não mudou desfecho, Luiz. Isso não mudou desfecho. Então, qual é a recomendação que a gente tem hoje? Síndrome sem supra, terapia antitrombótica máxima no primeiro contato. Feito o diagnóstico, aspirina, inibidor do P2Y12. Caso seja feita, como o Luiz falou, a estratégia invasiva precoce nas primeiras 24 horas, a gente segura o segundo antiplaquetário, mas a heparina de imediato. Excelente. Certo? Na síndrome com supra, é preferível que seja feita na sala de hemodinâmica. Mas não está errado fazer no primeiro contato. O que a gente pede quando recebemos a regulação lá da CRU? Um paciente com síndrome coronariana e elevação do segmento ST. Se não fez heparina, não faça, a gente faz na sala. Se fez, por favor, qual foi a heparina, qual foi a dose e que horas que foi administrada. Porque se a gente lembrar lá do Synergy, lá em 2007, quando houve o cruzamento de heparinas, aumentou demais a taxa de sangramento. Perfeito. Né? Então, se foi feita a heparina de baixo peso molecular, em até 8 horas, não é necessário que o colega hemodinamicista faça o reforço da heparina na sala, visto que lá eles utilizam a heparina não fracionada. Né? Se tem entre 8 e 12 horas da administração da heparina no pronto-socorro, há a recomendação de fazer um reforço da heparina de baixo peso molecular. Se tem mais de 12 horas, aí sim a gente faz a estratégia habitual com a heparinização na sala de hemodinâmica. Tá? Então fica essa recomendação. Sem supra, sempre AS e heparina no primeiro contato. Com supra, deixar para fazer na sala de hemodinâmica ou avisar como, quando e que horas fez. E lembrando que na fibrinólise do infarto com supra, a dose da enoxaparina a primeira dose deve ser de 30 miligramas venosa. Intravenoso. Essa é uma observação que, via de regra, o pessoal esquece, porque é uma via estranha, né, da administração da enoxaparina. É a única situação que a gente usa a enoxaparina venosa, mas que deve estar associada assim, à fibrinólise. Então, vai fazer fibrinolítico, 30 miligramas de enoxaparina venosa, e em seguida o trombolítico. Isso. Perfeito. Muito bom. Nosso paciente foi para hemodinâmica, angioplastou a artéria culpada e voltou agora para a nossa unidade coronariana. Quais são os cuidados, Luiz Flávio, que a gente deve ter com os sítios de punção, seja ele radial ou femoral? Hoje em dia, o sítio de acesso femoral ele é bem mais raro, né? Muito menos frequente, graças a Deus. Mas se for femoral, a recomendação normalmente ele já vem com o curativo compressivo da hemodinâmica, né? O hemodinamicista tem a certeza ali de que já não há mais sangramento, ele vem com curativo compressivo e na unidade coronária o que a gente faz é manter aquele membro, né, em repouso, normalmente a perna direita em repouso por 6 horas, tá? Após isso você libera o paciente para se movimentar e tudo mais. O acesso radial ele complica muito menos, né? Mas a depender da condição, da aterosclerose do paciente, da idade do paciente, da espessura da artéria, do material utilizado pelo hemodinamicista, a gente pode ter algumas complicações. Na maioria das vezes, a complicação ela está relacionada à lesão arterial pelo cateterismo. Então, o que pode acontecer é hematoma local ou, em algumas situações, um sangramento, um hematoma maior, né, no braço, que pode levar a síndrome compartimental, que é uma urgência, né, uma emergência vascular. Normalmente vai precisar de uma fasciotomia. Então, a gente vai precisar de cirurgião vascular para abordar esse cenário. Bom, se não teve lesão arterial, se o exame foi liso, em geral, o risco de sangramento é muito pequeno. O hematoma no sítio de punção em si, ele é bem mais raro. Então, a gente vai folgando. Se tem aquela pulseirinha que já vem com o insuflador, a gente vai baixando a pressão no insuflador ali a cada 1 hora, 2 horas,
em torno de 6 horas esse paciente já está com um curativo simples, sem compressão, porque às vezes aquela compressão esquemia um pouco a mão e dói, né? Então, os cuidados são esses. Se for no braço, ficar atento para essa possibilidade, tá? Principalmente quando a hemodinamicista fala, ó, o acesso foi difícil, né? O catéter passou, mas quando eu fui botar o catéter terapêutico, já tive mais um pouquinho de dificuldade, a artéria era tortuosa, tal. Fica atento para esse braço. Tem que ficar atento. Então, a gente vai controlando. Normalmente a enfermagem, inclusive, marca, né, no braço o diâmetro do hematoma. E se aquilo está evoluindo, crescendo, o paciente com dor, vale a pena fazer um Doppler, vale a pena chamar a cirurgia vascular, porque a gente pode estar evoluindo aí para uma síndrome compartimental. No sítio femoral, às vezes as coisas ficam mais subreptícias. Então, assim, às vezes o diagnóstico é um pouquinho mais capcioso. Por quê? O hematoma não é visível se o sangramento for posterior na artéria. Então, ele passa a ser um sangramento retroperitoneal. Então, muita atenção quando o acesso for femoral. Se o paciente, depois de algum tempo do cateterismo, né, principalmente se não foram utilizados dispositivos de fechamento dessa artéria coronária, se foi simplesmente compressão, ficar atento para hipotensão, né, sinais de choque hipovolêmico, hipotensão, taquicardia, palidez cutânea, dor abdominal, normalmente uma dor abdominal difusa, que pode irradiar para o dorso, para a lombar. Esse paciente pode estar evoluindo com um sangramento retroperitoneal. Vou lembrar que é uma artéria calibrosa que foi puncionada num paciente que está anticoagulado em uso de dupla antiagregação plaquetária e quase sempre idoso. Então, assim, risco de sangramento altíssimo. Por isso que, graças a Deus, o acesso femoral hoje em dia, para cateterismo, ele é raro. Mas, se você tem um paciente no pós-cateterismo, que o acesso foi femoral, e ele começar com hipotensão, taquicardia, sem sinais de congestão, tá? Palidez cutânea. Não foque no coração, foque no acesso vascular, porque esse paciente pode ter um hematoma retroperitoneal. E o caminho aí é tomografia de abdômen para identificar o sangramento e avaliação da cirurgia vascular para intervenção e fechamento desse local. Isso aí, Tivemos né? um caso essa semana, né? Na Exatamente, né, segunda-feira, na Luiz? passagem de plantão. Exatamente. E justamente nesse mesmo contexto, né? Uma paciente que já havia sido mexida, uma paciente já revascularizada, e lembrar que os pacientes que utilizam o enxerto de artéria torácica interna esquerda, a via preferencial é a via femoral, para poder chegar de forma mais fácil à subclave esquerda. E na passagem de plantão, não foi, Luiz? Foi. A paciente começou a ficar mais O residente veio desconfortável, chamar. a Quer dar uma residente olhada? chamou, vem aqui, e até como a gente sempre orienta, né, Luiz Flávio? Sempre deixe o sítio de punção descoberto. É melhor que a gente veja que está sangrando, que está formando um hematoma ali no local da punção, porque a gente vai ter a rapidez da intervenção. Simplesmente a compressão manual. Não precisamos de nenhum dispositivo. Calça uma luva, aperta e chama o colega da vascular. Tá? Esses pacientes mais idosos, que têm artérias mais calcificadas, menor retração elástica, eles cursam sim com maior chance de sangramento no sítio de punção, Luiz. Então, não tenha dúvida. Percebeu que está aumentando, comprime e chama ajuda, porque vai precisar. E mesmo que não seja retroperitoneal o sangramento, como nesse caso, que foi o anterior, alguns pacientes, principalmente os pacientes que são mais obesos, eles têm um tecido adiposo volumoso na região inguinal e na coxa, que permite, às vezes, coletar ali sangue, 1 litro, 2 litros de Sim. sangue, sem que a gente perceba. Então, assim, ficar atento. Seria hemoglobina se tiver dúvida, tá? Mas se o paciente está ficando pálido, taquicárdico, hipotenso, sem sinais de congestão, se é um sopro cardíaco novo que pudesse suscitar na gente uma possibilidade de uma disfunção aguda, né, cardíaca, pouco está normal, nenhum déficit segmentar novo, né? Não houve piora da contratilidade miocárdica, vá atrás do sítio de punção, porque provavelmente a complicação aí, esse choque hipovolêmico, hemorrágico. E principalmente esses pacientes mais carentes, mais humildes, eles acham que aquela dor que ele está sentindo é normal pela intervenção. E não é. É uma dor diferente. Muito bom, muito bom. Acho que essas dicas práticas aí não é em todo lugar que a gente encontra, não. Diagnóstico, conduta desses pacientes que realmente pioram muito rapidamente, né? E nem sempre o diagnóstico está nos nossos olhos ali. Vamos começar a falar um pouco sobre o tratamento farmacológico pós-angioplastia, né? A gente sabe aí que os beta-bloqueadores e os IECAs estão muito bem indicados para esses pacientes com síndrome coronariana aguda, mais recentemente com algumas nuances. Mas eu queria saber
De você, Rafael. Quando é que a gente começa essas duas medicações para os nossos pacientes? IECA e beta-bloqueador. IECA e Olha, Luiz, beta-bloqueador. vamos lá. IECA me parece ser um pouco mais fácil para se indicar, porque a hipertensão arterial ele faz parte do contexto dos fatores de riscos mais prevalentes que a gente encontra na nossa unidade. Então, o tratamento com IECA é primordial, né? Especificamente nos pacientes já com insuficiência cardíaca sistólica, fração de ejeção reduzida, nos pacientes com diabetes, a indicação ela fica sempre sobreposta, inclusive, à própria síndrome coronariana aguda, Perfeito. né, Luiz? Minha recomendação sempre, que a gente até fala com os residentes, sempre comece com doses baixas. E tente sempre utilizar drogas de meia-vida mais curta, porque na eventualidade de um efeito colateral, a gente tem menos tempo de efeito colateral, certo? Então, é a recomendação que a gente tem, e o captopril a gente usa com muita frequência lá. É uma droga que funciona muito bem. Obviamente, na preparação para a alta, a gente vai fazer a troca para um agente de melhor posologia, mas do ponto de vista de eficácia, perfeito. Tive essa Captopril é conversa, excelente. inclusive, essa semana com a residente. Você iniciou captopril 12,5 de 8 em 8 para a paciente e ela veio perguntar, né, ô professor, por que a opção por captopril ao invés de nalapril? Foi exatamente Exatamente essa isso, justificativa que eu né? passei para ela. E esse paciente que a gente começou com a dose realmente bem baixa foi justamente porque a pressão dele era muito borderline. Porém, pela indicação clínica, havia a necessidade de se utilizar a droga e a gente foi tateando aí. O paciente está na nossa mão. Na unidade coronariana, a gente tem Monitorizado. monitorizado toda a equipe. Então, na eventualidade de um evento adverso, de uma hipotensão, de algum sintoma de baixo débito cerebral, a gente tem a possibilidade de encurtar esse tempo de efeito adverso. Tá? Então, me parece que sobre imidodaeca, a indicação fica bem mais palatável. Já sobre beta-bloqueador, Luiz Augusto, a gente está pisando num terreno mais espinhoso, né? Faz parte do racional fisiopatológico a gente entender que reduzir o duplo produto vai beneficiar o paciente. Então, reduzir a frequência cardíaca melhora desfecho. Não é bem assim, né? Com o conhecimento que a gente tem hoje, deixando lá para trás o ISIS-2, o BAT, né, que recomendava o uso de beta-bloqueador em qualquer paciente com infarto, a gente está falando, nesses estudos, da era pré-reperfusão, em que a incidência de insuficiência cardíaca secundária ao infarto era praticamente a totalidade dos casos, né, Luiz Flávio? Já no contexto atual, que a gente tem a acessibilidade às terapias de reperfusão, quer seja química ou mecânica, a função ventricular vai direcionar o uso ou não da droga. Os estudos recentes, eles trazem uma indicação muito segmentada para o beta-bloqueador. Principalmente ano passado saíram 2 grandes estudos, né? O Reboot e o Dunblock. E com resultados um pouco distintos. Quando a gente pega um paciente que tem uma fração de ejeção preservada acima de 50%, todos os trials, inclusive coortes prospectivas de estudos observacionais, mostram que não há diferença de desfecho entre utilizar ou não utilizar o beta-bloqueador. Quando a gente segmentou esses pacientes para fração de ejeção levemente reduzida entre 40% e 49%, parece que houve um benefício, principalmente na redução de evento não fatal. Certo? Onde é que está o calcanhar de Aquiles dessa questão? Variabilidade do ecocardiografista. Então, se a gente faz um ecocardiograma hoje e faz amanhã, talvez a gente passe de 46% para 51%. Né? Lembrar que no paciente com a fase aguda de infarto, existe uma hipercinesia dos outros segmentos não isquêmicos que podem compensar uma perda de função naquela parede infartada. Isso pode gerar uma fração de ejeção global relativamente boa. Mas a gente olha o eletrocardiograma, uma onda Q de V1 até V5, num paciente com fração de ejeção de 45%, você tem coragem de não iniciar um beta-bloqueador para esse paciente, por exemplo? E aí ele volta no seu ambulatório daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, fração de ejeção de 38%, e você perdeu a oportunidade de medicar o paciente com a droga que mais vai trazer benefício para ele. Perfeito. Então,
é uma oportunidade de ouro de individualizar os casos. Certo? Essa questão do beta-bloqueador, desculpe, Rafael, interromper, é interessante porque eu falo na graduação sobre isso e para os residentes também, eu digo o seguinte: o paciente que tem a contraindicação na fase aguda do beta-bloqueador é aquele que mais vai se beneficiar na alta dele, né? Exatamente. Então, fica meio paradoxal para a garotada entender isso, mas ó, não podia agora e agora ele merece, ele é imprescindível. E realmente é. O problema na fase aguda você tem um sistema de compensação todo que é dependente do sistema nervoso simpático. Se você bloqueia, você vai, veja, não sei se o Rafael pegou isso, Luiz com certeza não, mas a gente tratava infarto dando metoprolol venoso para a maioria dos Venoso? pacientes. E assim, 5 miligramas, olha a frequência cardíaca, tá menor que 60 não, faz mais 5. Tá menor que 60 não, faz mais 5. Então a gente às vezes fazia 15 miligramas de metoprolol venoso Isso. em paciente com infarto, assim, só não fazia isso Isso é se fosse choque. interessante porque até diretrizes recentes de síndrome coronariana aguda recomendavam beta-bloqueador como primeira opção de antianginoso na fase aguda Pois do é. infarto, Sim. né? E É. a gente, na prática, eu pelo menos... Era o Mona não- BCH, né? Então, assim, hoje em dia, na fase aguda do infarto, a gente não faz beta-bloqueador, via de regra, né? Beta-bloqueador vai ficar para ataque a arritmias, uma dissecção de aorta, Exatamente. ou uma emergência hipertensiva associada. Mas, fora isso, o beta-bloqueador ele vai ficar como uma carta na manga e você vai observar a evolução desse paciente. Sobretudo, nesses pacientes que você citou, que são pacientes de alto risco, pacientes com infarto inferior, grandes infartos, infarto inferior, infarto anterior extenso, paciente que já vinha com algum grau de disfunção ventricular, que pode descompensar, pacientes idosos, diabéticos. Então, esses pacientes são pacientes de alto risco. Não vale a pena começar o beta-bloqueador enquanto você não definiu a estabilidade desse ventrículo. Então é importantíssimo avaliar bem como é que está o paciente. Ele chegou pra gente com infarto anterior extenso, não precisa iniciar nas primeiras 24 horas. Perfeito. Porém, a reavaliação diária é mandatória. Eu não iniciei hoje, eu vou iniciar amanhã. Tá creptando, tá taquicárdico, ele tá descompensado. Se a gente der um beta-bloqueador agora, ele vai piorar. Ele vai evoluir para choque cardiogênico. E a gente já viu isso acontecer. Tá? Então, não é que o beta-bloqueador não é para ser utilizado mais. Não, ele é para ser utilizado sim, mas na hora certa e para o paciente certo. Excelente. Particularmente com relação a esses últimos estudos que foram publicados no ano passado, inclusive com meta-análises, eu achei muito interessante, Rafael, que você comentou sobre a importância da individualização, né? Não é que a gente não deve mais prescrever o beta-bloqueador para Ao pacientes contrário. com fração de ejeção preservada, né? Só que agora a gente tem mais elementos ali para definir quem de fato pode merecer essa classe de medicamentos. Então, vocês comentaram sobre as taquiarritmias, né? Às vezes é um paciente que ficou com a lesão residual, né, coronariana, que a gente optou por tratamento clínico, porque é um vaso de fino calibre, porque é uma doença mais difusa, mais calcificada e que pode ser fonte de angina. Então, às vezes, nesse paciente, a gente prescreve ali como um antianginoso, né, na tentativa de otimizar o nosso paciente. Então, eu acho que é uma mensagem importante que a gente precisa passar também, que são medicações seguras, pessoal, Sim. tá? Que a gente usa há décadas, então são seguras. Pode ser um agente antihipertensivo. Perfeito? Perfeitamente. Tá? Só lembrar que a classe de beta-bloqueadores talvez seja a classe de drogas na cardiologia mais heterogênea. Né? Então, o carvedilol é diferente de um atenolol, que é diferente de um metoprolol, que é diferente do nebivolol. Então, saber individualizar o caso para cada beta-bloqueador também é bem interessante. E não é que sejam drogas ruins, mas são drogas que têm efeitos colaterais. Então, fadiga, disfunção erétil, piora do controle glicêmico e lipídico. Então, talvez, hoje a gente sabendo desse perfil de pacientes que talvez não se beneficie do ponto de vista de desfechos duros a médio e longo prazo, tirar uma droga com potencial de colaterais mais exuberante possa ser uma boa estratégia para os nossos pacientes. Exatamente isso daí. Tradicionalmente, a gente suspende a anticoagulação plena dos pacientes com síndrome coronariana aguda dentro de 7 dias, ou até alta, ou até a instituição do tratamento definitivo, a angioplastia aí, na grande maioria dos casos. Mas existem algumas circunstâncias, Luiz Flávio, que a gente mantém essa terapia tripla nos nossos pacientes, mesmo após, né, um desses 3 desfechos.
Queria saber de você, quando é que a gente mantém a anticoagulação plena nos nossos pacientes nesses cenários? Muito bem. Como você já falou, depois de implantado o stent, não tem indicação de manter. Mas, às vezes, o fluxo não ficou aquele que a gente queria. Então, às vezes, o paciente complica depois da angioplastia com uma embolização distal, tinha uma alta carga trombótica, ou o fluxo não ficou time 3, ficou ali fluxo time 2, time 1. Nesses pacientes, a gente prorroga um pouquinho, né, a suspensão da enoxaparina, ou da heparina não fracionada, e manter ele anticoagulado aí por 7 dias ou até a alta. Ou, eventualmente, reestudando esse paciente mais adiante para ver se a anticoagulação realmente reverteu. Em geral, a regra é essa. Mas o paciente pode ter outra indicação de anticoagulação, né? E o paciente pode ter uma fibrilação atrial, por exemplo. Aí é que entra o nosso dilema, né? Como é que a gente vai dar alta para esse paciente? Para fazer essa avaliação, você precisa avaliar, na verdade, 2 tipos de riscos inerentes ao paciente. O risco trombótico e o risco de sangramento, que quase sempre andam juntos, de mãos dadas no idoso, que é a nossa principal faixa etária, né, atendida, né, dos pacientes lá na unidade coronária. Então, pacientes que têm maior risco de sangramento, você vai precisar encurtar essa terapia tripla, né? Pacientes que têm mais risco trombótico, você vai precisar ampliar. Então, pacientes que têm, vamos começar para aqueles pacientes que têm baixo risco de sangramento e alto risco de trombose, né? Porque a gente está pensando que ele tem um stent recém-implantado na coronária na fase aguda de um infarto. Então, se eu desproteger esse paciente muito precocemente, aquele stent pode trombosar. Paciente de alto risco para trombose, primeiro aquele que já teve uma trombose, né? Então, esses pacientes têm maior risco. Pacientes que são, por exemplo, oncológicos, pacientes que são obesos, né, diabéticos, tamanho do stent, calibre do stent, técnica de implante do stent, tudo isso aumenta o risco de trombose. E risco de sangramento também inerente. Paciente que já teve sangramentos espontâneos, né, sangramentos não relacionados a trauma, por exemplo, paciente que já teve um AVC hemorrágico, paciente que já teve uma hemorragia digestiva. Então, esses pacientes têm maior risco de sangramentos graves, né? E aí a gente vai ter que avaliar. Em geral, tá? Se ele tem alto risco de trombose e baixo risco de sangramento, a gente vai manter terapia tripla, tá? Pelo menos por um mês. E se ele mantém a indicação de anticoagulação, porque ele tem uma fibrilação atrial, né, por exemplo, então ele vai ficar com um anticoagulante direto, né? Não estou falando de antagonista de vitamina K, falando aqui basicamente de rivaroxabana e apixabana, junto com o clopidogrel, tá? Junto com o clopidogrel. E aí você vai manter isso por um ano, reavaliar. Em geral, ele pode, depois de um ano, se ele mantiver a indicação de anticoagulação, ficar só com o anticoagulante e você pode retirar o antiplaquetário. Se ele tem alto risco de sangramento, aí a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cautela em deixar 3 drogas, né? Em geral, a primeira a sair vai ser a aspirina. Então, você vai retirar o AS aí, a decisão vai ser entre tirar o AS na primeira semana após a angioplastia ou no final do primeiro mês. E é sempre baseado nesse equilíbrio entre risco trombótico e risco de sangramento. Se o risco trombótico dele é mais palpável do que o risco de sangramento, eu deixo um mês. Depois eu tiro, né? Se o risco de sangramento dele é maior, eu tiro quanto antes esse AS. Então, eu deixo a aspirina ali por uma semana, tiro e ele vai para casa com o clopidogrel e com o DOAC, né? Porque ele tem indicação de anticoagulação. Em linhas gerais, essa é a regra para a gente manter a antiagregação plaquetária e a anticoagulação nos pacientes que têm indicação. Muito bom. Especificamente nos pacientes com trombo de ventrículo esquerdo, acho que o Luiz Flávio já começou a abordar o assunto, mas ano passado a gente teve novas evidências aí, né, com a publicação do estudo RIVA-WAR, que comparou varfarina com rivaroxabana, e aí só para a gente ficar com a mensagem principal em mente, Rafael,
Por quanto tempo a gente mantém esses pacientes com trombo de ventrículo esquerdo em uso de terapia tripla? Qual é a estratégia de escolha para esses pacientes atualmente que você costuma mais utilizar na sua prática? E acho que é importante também a gente falar de como reavaliar esses pacientes ambulatorialmente, né? Que a gente não tem tantos dados robustos na literatura para trazer uma conduta categórica, mas que acho que a sua prática é muito importante aí de trazer para os nossos ouvintes. O trombo de ventrículo, né? Primeiro fala que a gente perdeu muito tempo, né? O ventrículo ficou muito tempo isquêmico, ele formou uma área de cinética, aneurismática, imóvel, e acabou se formando um trombo. Então isso já mostra pra gente que precisamos ser mais contundentes e rápidos, ágeis, na abordagem desses pacientes. Quando eu recebo um paciente que logo na fase pós-infarto ele já formou um trombo, eu já penso que ele é um paciente com alta carga protrombótica. E aí, como o Luiz Flávio falou, eu vou ter que ser o mais agressivo possível, pesando o risco. Porém, o risco de já ter um trombo formado e ele embolizar para um território nobre, como cérebro e artéria mesentérica, ela impõe a necessidade da terapia tripla. Isso é uma imposição. E aí, o risco de sangramento talvez venha para um segundo plano. Faz parte ter esse risco e eu não posso deixar de proteger o paciente. Até muito pouco tempo atrás, a gente tinha a varfarina como a única opção com evidência científica, né? Mas aí saiu ano passado o Rivawar, que é até um estudo indiano, que trouxe para a gente a possibilidade de não inferioridade da rivaroxabana, com a mesma eficácia e o mesmo risco hemorrágico da varfarina, porém com a facilidade posológica que supera a varfarina e muito, né? Manter o RNI na faixa de 2 e 3 é sempre muito difícil. Mas quanto tempo, né? E aí eu vou pegar também a fala do Luiz. Minimizar o risco hemorrágico é entender quando é que aquele trombo dissolveu, quando é que aquele trombo foi resolvido. 3 meses no mínimo de reavaliação. E a cada 3 meses, o paciente saiu da unidade com trombo, saiu com terapia tripla, a gente vai suspender o AS com 1 mês, reavalia com 3 meses de novo eco. O trombo resolveu, volta o AS, suspende o DOAC, novo eco com 3 meses. Perfeito. Tá? Trombo não voltou. De repente a revascularização foi eficiente, aquele ventrículo recuperou função contrátil, o aneurisma já é um pouquinho menor, já não tem tanta chance de ocorrer novo evento trombótico, a gente reavalia com mais 3 meses de novo eco. Tá? Então, a avaliação é a cada 3 meses. Onde é que está o problema disso, Luiz? Tirou o anticoagulante, manteve terapia antiplaquetária dupla, reavaliação com 3 meses, voltou o trombo. Tem que manter a anticoagulação plena. Perfeito. Tem que manter a anticoagulação plena. Eu acho que era isso. Era essa mensagem que era importante de a gente... Só me permite complementar, Luiz. Já temos evidências hoje de que num paciente coronariopata com indicação de anticoagulante, o uso isolado de apixabana se mostrou eficaz também em reduzir eventos coronarianos. Tá? Então, na necessidade de a gente manter o paciente com terapia dupla pós primeiro ano de infarto, sem o clopidogrel, é seguro a gente deixar ele apenas com apixabana, tá? Inclusive sem a aspirina, já mostrando segurança e eficácia na prevenção de sangramento e de eventos coronarianos recorrentes. Muito bom. Nos últimos anos, acho que na verdade desde a publicação aí do Complete, a gente primeiro entendeu que é importante abordarmos artérias não culpadas nos pacientes com infarto com supra, com o objetivo aí de redução de infarto, né? Uma redução no desfecho combinado de infarto e mortalidade às custas de infarto. E aí, desde então, a gente tem tentado entender um pouco melhor em qual momento a abordagem dessas artérias não culpadas deve ser feita, né? Então, tivemos aí o estudo Biovasc, o estudo Multistars, e mais recentemente, publicado no Congresso Europeu do ano passado, o estudo Option-STEMI, né? Então, queria saber de você, Rafael, em qual momento a gente deve abordar essas artérias não culpadas nos nossos pacientes com infarto com supra de ST?
Infarto com supra, o objetivo é tratar a lesão culpada. Abrir a artéria, tá? Então, se eu tenho um paciente com uma artéria coronariana epicárdica ocluída, eu tenho que ser rápido, abrir aquela artéria e eu tenho tempo de depois resolver o que eu vou fazer com os outros pacientes. A despeito de a clínica de apresentação do paciente, eu tenho que priorizar abrir a lesão culpada pelo evento coronariano agudo. O Shock Trial, ele mostrou que quando houve a intervenção em múltiplas lesões no contexto de choque agudo, o desfecho foi pior. Então, abriu a artéria do infarto, sai e resolve as outras. E aí, mais uma vez, individualizar caso a caso. Quais são os casos em que eu tenho lesões não culpadas pelo infarto e que eu preciso tratar antes da alta ou já programar no pós-alta precoce? O Complete Trial mostrou pra gente que faz sentido a gente intervir nesse paciente durante o período de internação hospitalar, como o Gustavo falou, em até 3, 4 dias, 96 horas, certo? Porém, os desfechos compostos primários foram dirigidos, apesar da significância estatística, dirigidos exclusivamente por uma redução da ocorrência de infarto não fatal, certo? Obviamente é uma métrica que a gente tem que avaliar, mas não houve redução de desfechos duros de morte ou infarto fatal. Morte por qualquer causa, ou infarto não fatal, ou internação por IC, tá? Então, é o que embasa a atual diretriz de síndrome coronariana aguda. O Complete Trial talvez seja realmente o trial mais contundente nesse contexto. Mas se a gente for analisar todos os outros trials que saíram recentemente, inclusive o Full Revask, que saiu ano passado, em outubro, se não me engano, ele mostra que não é bem assim. Nem todo paciente que tem lesões ateroscleróticas estáveis, outras que não a do infarto agudo, precisam de intervenção. Então, o Furvas acompanhou por 3,8 anos e mostrou que não mexer nessas artérias não muda o desfecho. E aí a gente traz para o contexto de síndrome coronariana crônica, que a gente sabe que a intervenção percutânea em lesões estáveis não muda o desfecho. Não muda o desfecho. É claro que se a gente tem um paciente que infartou a coronária direita e tem uma descendente anterior com 99% de lesão obstrutiva, é intuitivo que a gente faça a intervenção, porque a área de miocárdio sob isquemia, sob risco isquêmico, é gigantesca, e isso muda o prognóstico do paciente. Porém, via de regra, individualizar o caso sempre é mais interessante. Imagine que você fez angioplastia de uma descendente anterior na fase aguda de infarto, que recebeu uma área distante de mais de 40 milímetros, né? E o paciente tem uma lesão moderada importante numa coronária direita, num paciente muito idoso, em que você quer, de repente, encurtar os antiplaquetários, tem que pensar com muito cuidado. Tem que pensar com muito cuidado. Eu acho que a literatura ainda vai patinar muito nesse aspecto, porque a gente está confundindo justamente a fisiopatologia, né? O substrato fisiopatológico da doença é a mesma, que é a placa aterosclerótica, mas são doenças diferentes, as síndromes agudas e as síndromes crônicas. Então, toda vez que a gente misturar um tratamento com o outro, eu acho que a gente vai ter muita chance de viés. Por isso que eu ainda acho que a literatura vai patinar nessas indicações de revascularização completa antes da alta no paciente pós-infarto. Ainda vai ter pano pra manga aí, né? Tem. Tem. Assim, o racional fisiopatológico de tratar lesões não ocupadas é porque, no contexto de uma síndrome coronariana aguda, o paciente está inflamado, instável como um todo, com um risco protrombótico acentuado. Principalmente no primeiro ano, né? Principalmente no primeiro ano. Mas isso não quer dizer que aquela placa que está lá quietinha numa outra artéria, né, Luiz Flávio? Ela vai em algum momento ter algum tipo de risco. Então, mas quem diminui o risco protrombótico não é stent. Exato. É o tratamento farmacológico, né? Exatamente. É estatina de alta potência, é inibidor da ECA, é antiplaquetário, é mudança de estilo de vida. Porque isso é importante lembrar para os não cardiologistas e para os cardiologistas menos experientes. Você tem uma placa que você consegue ver no cateterismo, 60%, 70%, e dezenas de placas que são potencialmente instáveis, vulneráveis, e que você não está sequer enxergando no cateterismo. Então, essas placas continuam expostas. Como eu disse, eu acho que a gente ainda confunde muito
a doença aguda com a doença crônica assim, tem muito pano para manga, muita água vai correr embaixo dessa ponte ainda para a gente que é definir um tratamento seguro. um outro podcast só sobre isso, É, um- em breve. eu tô para gravar um com o Luiz Flávio da Imagem sobre instabilidade de placa. E aí Placa vulnerável. vai ser muito legal. Só dois comentários. Acho que assim, talvez uma grande dificuldade de a gente extrapolar os resultados do Fourier-Wasque para nossa realidade seja a impossibilidade de usar fisiologia coronária, né? Que o estudo utilizou o FFR. Lembrando um pouco do que o Luiz Flávio falou, inclusive nas nossas discussões no grupo, que a gente sempre está debatendo esses temas, às vezes a internação hospitalar do paciente é a oportunidade que a gente tem para resolver, entre aspas, resolver a vida dele, né? Pacientes mais carentes, que moram em regiões mais remotas, que não têm tanto acesso à saúde, a gente coloca isso em perspectiva também na nossa tomada de decisão Uhum. para eventualmente ali aproveitar e revascularizar uma artéria que talvez em outra circunstância de um acompanhamento ambulatorial mais próximo a gente optasse por reavaliação ambulatorial. Uma das complicações temidas dos pacientes com síndrome coronariana aguda são os bloqueios atrioventriculares, né? Então, frequentemente a gente recebe esses pacientes lá na nossa unidade e esses bloqueios, por vezes, persistem após a angioplastia ou após o cateterismo ali e um tratamento percutâneo não tão bem sucedido. E aí eu queria saber, Rafael, quanto tempo a gente precisa esperar para indicar o implante do marca-passo definitivo nesses pacientes? Você é amigo, né? Vamos lá. Os bloqueios atrioventriculares, eles são normalmente decorrentes de isquemia do sistema de condução, que na enorme maioria das vezes advém da artéria coronariana direita, né? Então, os infartos de parede inferior, na maioria das vezes, eles podem culminar com alterações da condução atrioventricular, eventualmente até com bloqueios totais, certo? Quando a gente intervém precocemente na coronária direita e consegue restabelecer o fluxo coronariano, aquela região do nó AV que é irrigada pela artéria específica, ele pode demorar 24, 48, 72 horas para reduzir a carga isquêmica, para reduzir edema e eventualmente voltar à sua função de condução, condutibilidade elétrica fisiológica. E aí temos que diferenciar aquele paciente que já tinha um bloqueio prévio, eventualmente era assintomático ou subclínico, desses pacientes que cursaram realmente com um evento bradiarrítmico secundário à isquemia. Quando a gente vê, Luiz, na prática, aqueles pacientes que chegam lá 48, 72 horas e mantêm bloqueado, é muito improvável que esse paciente venha recuperar, apesar de que a literatura recomenda que a gente aguarde até 5 dias. E aí eu estou me referindo a um paciente que está estável a despeito do bloqueio. Está deitadinho lá na cama, não está tendo lipotímia, não está piorando a insuficiência cardíaca. Se é um paciente que está instável por qualquer motivo, marca-passo provisório mandatório, tá? O paciente está lá com frequência cardíaca de 20, instável, baixo débito, marca-passo provisório, e os nossos plantonistas e a equipe de residente está bem habilitada e habituada a fazer isso. Isso é muito legal de se ver. Nos pacientes que a gente vê que estão estáveis, obviamente postergar o início do beta-bloqueador, parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. E aguardar aí pelo menos 72 horas para cogitar o implante de um marca-passo, tá? Passou disso, dificilmente ele vai realmente recuperar e ter uma função do nó AV recuperada. Perfeito. E às vezes também os pacientes que saem com a frequência cardíaca muito alta ou muito baixa, o QRS mais largo, a gente sabe também que a probabilidade de recuperação completa é mais baixa e, enfim, eventualmente a gente pode individualizar. Bifascicular é um prato cheio para poder bloquear, e a própria fisiologia do sistema de condução ela fica muito perturbada com os eventos isquêmicos, notadamente os eventos isquêmicos de grande massa miocárdica envolvida, né? Os infartos anteroseptais, então a gente vê realmente perda de função da condução elétrica que pode ser realmente desastrosa para o desfecho do paciente. Nosso paciente evoluiu bem e a gente começou a pensar em mandar ele para casa, Luiz Flávio. Quando é que a gente pode dar alta para o nosso paciente pós-infarto?
Boa. Bom, o nosso protocolo na unidade, a gente usa o Swallow Score, um score muito bom, validado para infarto com supra, que recebeu angioplastia, né? Os pacientes que foram para fibrinólise e angioplastia, a gente até encontrei um trabalho brasileiro mostrando que também se aplicava, que também era seguro, embora esses pacientes possam complicar mais, mas que também era seguro aplicar o Swallow Score. Mas esses pacientes que têm, pelo score, baixo risco, eles podem receber alta em 48 horas de internação. Infarto com supra, chegou dentro da janela, né? Não era um infarto anterior extenso, evoluiu KILIP 1 o tempo todo, não teve disfunção ventricular, não teve insuficiência cardíaca, a angioplastia ficou time 3, então não há outra lesão, não é um paciente arterial. Então esse paciente pode receber alta com segurança depois de 48 horas de infarto. Lembrando que é receber alta vigiada, então, que é uma coisa bastante difícil de fazer no SUS. Então, como é que a gente resolveu esse dilema, né, de simplesmente não dar alta ao paciente e largar ele à própria sorte? Criando um ambulatório, né, de egressos, que é um ambulatório de primeira passagem, assim, que a gente dedica esse ambulatório exclusivamente para esses pacientes que tiveram alta precoce. Então, os pacientes que são de baixo risco, eles vão passar obrigatoriamente nesse cardiologista depois da alta, se eles saíram aí nessas primeiras 48 horas, no ambulatório de egressos, né? E naquela primeira consulta ali, nas primeiras 2 semanas, você, né, Luiz, que é quem faz esse ambulatório, já ajusta, né? Ajusta, de repente, a indicação da suspensão do segundo empaquetário quando ele está anticoagulado, né? Avalia o paciente, já vê se está usando beta-bloqueador, se pode aumentar a dose, se não está usando, se merece usar, né? E a partir daí ele segue o fluxo habitual do ambulatório de coronárias. Mas a criação desse ambulatório, dentro da linha do cuidado do infarto, lá no Hospital Cirurgia, permitiu que a gente desse essas altas precoces de forma bastante segura, né? Sem nenhuma complicação até o momento, e validada, né? Baseada em evidência, sem nenhum risco adicional para o paciente. E mais do que isso, um leito do SUS é um leito disputado e caríssimo. A gente não pode deixar um paciente nem 1 hora a mais no leito. Imagine um dia a mais. Porque pode ser risco para esse paciente, mas com certeza é risco para o paciente que está esperando essa vaga para entrar no sistema. Então, ter essa segurança e essa rotina permite que a gente amplie a oferta de leitos para o SUS, né? Que é, dentro do contexto de escassez de vagas, é extremamente louvável, né? Nossa. É um tema frequentemente negligenciado, inclusive que a gente tem dificuldade de encontrar informações práticas e objetivas nas diretrizes sobre síndrome coronariana aguda, né? Tratamento farmacológico tem uma enxurrada de informações, por vezes conflitantes, que a gente fica ali até em dúvida sobre qual conduta adotar. Mas eu sinto que a reabilitação desses pacientes e a mudança comportamental é algo que, por vezes, é deixado de lado, né? Então, Luiz Flávio, eu queria saber como e quando é que a gente indica reabilitação e mudança de hábitos de vida para esses pacientes com síndrome coronariana aguda. Bom, reabilitação no paciente com infarto, sempre. Né? Sempre. E ela já começa na unidade coronária. Então, a fase 1 da reabilitação, que é aquela pós-infarto, né? Que a gente já evoluiu de uma fase de, há muito tempo atrás, de deixar o paciente em repouso absoluto, né? Restrição ao leito. Restrito ao leito, para uma fase de exercício físico, atividade física cada vez mais precoce, né? Limitada à classe funcional do paciente, obviamente, mas ela é imprescindível. E lá na unidade a gente já começa, né? Já nas primeiras 24 horas. Aí vascularizou o paciente, reperfundiu, o paciente já começa a fazer sua reabilitação. A gente tem inclusive um grande corredor lá que a gente montou lá plotou na parede o teste, a metragem ali para fazer o teste de caminhada de 6 minutos. E agora é uma novidade, a gente está
formatando o ambulatório de reabilitação. Olha só. Para fazer ambulatório. Que muito bom. A gente já tem a fisioterapia disponível, né? A gente estava precisando de alguns ajustes do ponto de vista médico, né? Para fazer esse acompanhamento. E a gente já tem a fisioterapia disponível no ambulatório para atender esses pacientes. E agora, mais recentemente aqui no estado, a gente tem também o teste cardiopulmonar pelo SUS, que é realmente um ganho muito grande. Então, a reabilitação ela é imprescindível e está indicada para todos esses pacientes pós-infarto. Já a mudança de estilo de vida, essa é uma população que, quando a gente vai fazer, a gente já chegou tarde. Né? Mas antes tarde do que nunca. Então, esses pacientes precisariam ser orientados sobre mudança de estilo de vida. E mudança de estilo de vida, na verdade, é uma abordagem comportamental. A gente pode escrever no prontuário, a gente pode escrever na receita dele, a gente pode falar para ele, a gente pode gravar podcast para ele. Se a gente não tiver as ferramentas certas para mudar o comportamento desse paciente, vai ser muito difícil que ele tenha uma adesão adequada às mudanças de estilo de vida. Mas, em geral, esses pacientes deveriam ser orientados e acompanhados, inclusive em ambulatório específico. E aí é o seguinte, esse é um sonho meu, de implementar um ambulatório no SUS para isso. Porque existem técnicas de abordagem que você pode melhorar muito a qualidade de vida do paciente e fazer uma prevenção secundária. Né? Já que todos infartaram, fazer agora uma prevenção secundária. Dentro dos pilares do estilo de vida saudável. Né? Qualidade do sono, alimentação, exercícios físicos regulares, abandonar o uso de tóxicos, que é um grande problema para a gente, né? Cigarro e álcool, mais álcool hoje em dia do que cigarro, graças a Deus. A gente tem o Brasil é um case de sucesso no controle do tabagismo, né? Controle de estresse, ansiedade e relações sociais, né? Que compõem aí os 6 pilares de um estilo de vida saudável. Então, coisas muito simples e mais, assim, para os pacientes tabagistas, por exemplo, na população geral a frequência de tabagismo é cada vez menor, mas entre os infartados não. O cigarro ainda é um grande fator de risco. Então, muita gente infarta e é completamente dependente do cigarro. Não vai ser só pela força de vontade que ele vai conseguir. A gente precisa de uma estratégia e é bom lembrar que o SUS tem linha de cuidado para abandono de tabagismo. Fornece medicação gratuita. Temos aqui no SEMAR ambulatório para isso. Então a gente precisa usar mais essas ferramentas. Mas é muito difícil, tá? É muito difícil você conseguir fazer uma abordagem com o paciente sobre o que comer quando às vezes ele não tem muita escolha. Né? Nós temos uma população que às vezes não tem muita escolha. Mas você pode orientar ele o que é um ultraprocessado, que é uma comida barata que está invadindo a casa do pobre, né? Sobre como reduzir os ultraprocessados. O exercício físico, ele não precisa necessariamente pagar uma academia, ele pode fazer muita coisa de exercício físico em casa, né? Na rua, na roça, dá para orientar. Então, se a gente tivesse orientado isso antes, talvez ele não tivesse chegado ao infarto. Mas não é porque infartou, porque ele não precisa disso. Essa orientação precisa ser muito mais vigorosa. Existe técnica para isso. E como eu disse, ainda está no meu radar um sonho tentar implementar um ambulatório de medicina do estilo de vida no Hospital Cirurgia para essa população do SUS que precisa aprender a se alimentar, que precisa aprender a fazer exercício, que precisa aprender como dormir, né? Dormir bem, que precisa aprender técnicas de controle do estresse, né? Que é muito, muito frequente também nessa população. Então, tanto a reabilitação quanto a mudança do estilo de vida, e aí o exercício, ele tem muito, muito mais eficácia, eficiência e segurança na melhoria da qualidade de vida e na redução do risco cardiovascular do que qualquer terapia combinada. Então, nenhum medicamento é tão poderoso quanto o exercício, né? Talvez um par de tênis e a disposição para fazer exercício seja muito melhor do que estar investindo tanta pesquisa em medicamentos cada vez mais novos que a população às vezes nem consegue Não chega pra gente. tomar. Né? Luiz Flávio, pessoal, é Ironman, tá? Então ele tem propriedade para falar aqui de exercício físico como ninguém. Rafael, você gosta pouco desse assunto,
Quer falar você um sabe, pouco sobre medicina do estilo de vida, mudança comportamental nesses pacientes? né? É claro, veja, eu aprendi com o Luiz Flávio, tá? Diga-se de passagem. A mudança comportamental, ela precisa de um começo, né? Então, a fase pré-contemplativa da mudança de comportamento, ela passa para uma fase contemplativa quando o paciente tem um infarto. Então, não deixa de ser uma excelente oportunidade de a gente iniciar uma primeira conversa, iniciar uma orientação. Mas tem técnica, né, Luiz Flávio? E não basta sermos assertivos no sentido de orientar que ele faça mais exercício. Porque é vago demais. Adotar metas smart, elas parece ser muito mais eficiente na adesão desses pacientes e exemplificar para os pacientes, principalmente os mais humildes do SUS. Não é raro a gente receber lá no ambulatório o paciente, posso começar a caminhar 3 meses depois do infarto, Gustavo? É. Não, veja, o paciente já começa a caminhar nas primeiras 24 horas. Gustavo já falou isso pra gente. Os pacientes fazem exercício resistido na unidade coronariana. Então, eles conseguem fazer isso em casa. Essa semana eu estava lá com a residente no ambulatório, Luiz Augusto, e eu estava orientando o paciente como fazer exercício. Então, sentar e levantar de uma cadeira já é um exercício resistido. Se ele não tem, obviamente, dificilmente a gente vai conseguir pesos halteres que ele possa fazer exercício, pegar um saco de feijão de 1 quilinho que já consegue fazer alguma resistência. Então, ensinar o paciente a se exercitar, incentivar o paciente a trocar um refrigerante por água. Então, às vezes falta esse estalo do paciente que, poxa, eu consigo trocar refrigerante por água, né? Eu consigo trocar o prazer de um cigarro, ou pelo menos reduzir, por alguma outra coisa que me dá prazer, que seja menos prejudicial à saúde. Eu consigo fazer uma caminhada de 15 minutos, sem precisar de um teste cardiopulmonar, de manhã e de tarde. Então, deixar claro para o paciente que ele pode e principalmente que ele deve fazer essa abordagem é uma grandíssima oportunidade que a gente tem lá na unidade coronariana. E, obviamente, com um ambulatório de reabilitação, suporte de ambulatório de psicologia, e aí a gente vai tomar uma proporção aqui grande que não cabe no podcast, mas vai beneficiar muito mais o paciente do que simplesmente prescrever um monte de remédio para ele tomar em casa, né? E esse momento, o momento do infarto, a gente fala, quando a gente está falando de abordagem de medicina do estilo de vida, né, abordagem comportamental, a gente tem as barreiras e os fatores que são motivadores, né? O paciente tem uma motivação muito grande naquele momento para É mudar, verdade. tá? Que é viver, né? Quem passou por uma situação de infarto, quase sempre uma doença súbita, o indivíduo estava muito bem até que ele infartou. Então, foi o momento, provavelmente, durante toda a sua vida, que ele esteve mais próximo da passagem dele para a morte. Isso faz ele repensar todo o seu ciclo de vida. Isso é um grande motivador, sabe? E aí, a gente precisa pegar esse gancho por dois motivos. Para engajar ele nessa mudança, porque à medida que ele vai se afastando desse episódio, e isso eu tive em casa. Meu pai foi assim. Meu pai infartou com 44 anos. Ele conseguiu parar de fumar por um tempo, como todo mundo, né? Consegue parar de fumar por um tempo, mas aqueles 3 meses onde a abstinência é mais severa, os sintomas da abstinência são mais severos, o paciente quase sempre recidiva o hábito de fumar. Mas é um motivador muito grande. O indivíduo que passou por uma situação dessa, uma situação grave como um infarto, ele topa qualquer coisa para não passar de novo. Então, a gente precisa pegar isso como um motivador e ajudar a derrubar várias barreiras que ele eventualmente tenha. Só que tem um detalhe que a gente precisa lembrar sempre, e é importante a gente tocar aqui, e o ano passado, né, a Sociedade Europeia de Cardiologia lançou uma diretriz sobre isso, que é a associação entre doença cardíaca e doença mental. E os pacientes que infartaram, eles têm 40% mais chance de desenvolverem ansiedade e depressão, que por sua vez aumenta muito o risco cardiovascular de novos eventos. Então, frequentemente a gente pega esses pacientes, vai falar com ele, a família chega para visita, ele está choroso, né? E eu sempre orientava os pacientes no seguinte: lá no hospital a gente tem acesso à psicologia, a gente faz avaliação com a psicologia e tal, mas eu sempre orientava o paciente o seguinte:
Se você não tem acesso a psicólogo, mas se você vai para casa e conversar isso com a família, se você percebe que ele está perdendo o prazer em fazer coisas que habitualmente ele gostava de fazer, pode ser coisa simples. Cuidar das plantas, passear com o cachorro, assistir o programa favorito dele na televisão. Se percebe que o paciente está ficando mais apático, com mais dificuldade para isso, perdendo o sono à noite, vale muito uma avaliação psicológica ou psiquiátrica, porque esse paciente pode estar desenvolvendo um quadro depressivo. Isso piora muito o risco cardiovascular dele. Então a gente tem que lembrar sempre disso, né? Além de todos os pilares do estilo de vida, também essa possibilidade desse paciente evoluir para um quadro de ansiedade e depressão que é bem frequente. 40% não é pouco, é muita coisa. E pior, a adesão ao tratamento. Perfeito. Né? Então, uma coisa interfere na outra. Não quer dizer que o paciente que tem uma boa adesão ao estilo de vida favorável, ele vai deixar de tomar os remédios. Não, ele vai precisar tomar um monte de remédio o resto da vida, né? E não quer dizer que ele toma os remédios certinho, que ele está liberado para fazer o que ele já fazia antes, que levou ele a ter um infarto. Então, as estratégias não farmacológicas e farmacológicas, o Life's Essential Weights do American Heart Association, do AHA, eles deixam isso muito claro. O ciclo, ele é fechado em torno do tratamento farmacológico e não farmacológico. Uma coisa complementa a outra. Eles se somam para potencializar o desfecho benéfico do paciente. Perfeito. Eu acho que a gente não poderia terminar esse episódio sem trazer essas informações de mudança de estilo de vida, de abordagem de saúde mental com os nossos pacientes. Antes de agradecê-los e abrir aqui para as considerações finais e para vocês passarem aí as informações de onde nossos ouvintes podem segui-los nas redes sociais, eu queria dizer que eu tenho muito orgulho de trabalhar na unidade coronariana do Hospital de Cirurgia. Eu tenho certeza absoluta que nós desempenhamos um trabalho de excelência lá. Não só os médicos, como o Luiz Flávio muito bem comentou, mas toda a equipe multidisciplinar. O hospital consegue, de uma forma muito bonita, oferecer um tratamento extremamente digno para os pacientes do SUS. Não raro, os pacientes nos perguntam durante a internação quanto eles deverão pagar por aquele serviço que nós estamos prestando. E, como a gente também já comentou algumas vezes, às vezes, aquele dali, né, foi um momento extremamente difícil para o paciente e para a família dele, mas talvez tenha sido um dos poucos momentos em que ele se sentiu contemplado na sociedade, em que ele se sentiu amparado. E eu acho que o Hospital de Cirurgia, na condição dos seus profissionais, na condição de Luiz Flávio, que é o chefe da cardiologia, e eu já disse isso pessoalmente a ele fora das câmeras, consegue entregar um serviço extremamente digno para os pacientes. Então, tenho muito orgulho de trabalhar lá no hospital. Eu gostaria de agradecer a vocês dois pela presença aqui hoje nesse podcast. Eu acho que foi um dos podcasts de verdade que eu mais tive alegria de falar, porque a gente estava falando do nosso dia a dia e trazendo um conteúdo com muita qualidade, né? Tanto para os residentes que passam com a gente lá, eu acho que esse episódio agora vai ser obrigatório antes deles passarem na ala W, quanto para os nossos ouvintes Brasil afora. Um último comentário é que eu tive a oportunidade da minha formação de estar presente em hospitais tradicionais, digamos assim, tradicionalmente até famosos aí. Mas eu estou certo de que lá no Hospital de Cirurgia a gente presta um atendimento que não deve em nada a nenhum hospital privado do país. E, mais uma vez, isso é motivo de muito orgulho. Abro aqui agora um espaço para as considerações finais, se eu não tiver abordado algum tema, e para vocês também passarem para os nossos ouvintes onde eles podem encontrá-los nas redes sociais. Bom, Luiz, veja, eu fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui, de estar falando para o Brasil todo, né, por sua fala, né, em relação ao Hospital Cirurgia, você que já passou por grandes hospitais. O Hospital Cirurgia é uma fundação beneficente, é um hospital privado, mas que tem a missão de atender principalmente o SUS. E hoje a gente atende quase 90% dos nossos pacientes são SUS. E essa é uma missão
muito nobre nosso. E ele quase fechou as portas aí em 2018, antes da intervenção, por gestões desastrosas, e que depois da intervenção, mesmo com a pandemia, né, e aliás, principalmente pela pandemia, a gente conseguiu reerguer o hospital. Claro, obviamente, isso é fruto de uma gestão, né, que está acima de mim e que é muito comprometida com a qualidade, com a seriedade, com o uso dos recursos, né? Quando o hospital aparece, tem essa visibilidade, a gente tem maior possibilidade de captar recursos, né? Recursos de parlamentares, né? Porque nenhum parlamentar quer ver o seu nome associado a uma situação ruim. E o osteocirurgia hoje é uma grande vitrine para todos os parlamentares e a gente tem sempre que tem a oportunidade, a gente agradece muito o apoio, porque sem o apoio dos parlamentares a gente não consegue manter. Todo mundo sabe que a tabela do SUS é deficitária. Então a gente precisa muito disso para investir em reconstrução do hospital, né? Quem teve nossa cirurgia 6 anos atrás e volta hoje, não consegue andar lá dentro, desconhece o hospital. É outro hospital. É outro hospital. Então, e da minha parte, na cardiologia, quando essa missão, no final da pandemia, essa missão me foi dada por Hilton, que é o nosso diretor técnico, e Márcia, a nossa interventora, eu assumi essa missão como uma dívida de gratidão que eu tinha com o hospital, que foi a minha grande centro de formação. Cirurgia foi minha casa desde a faculdade, né? Então eu frequentava muitos estágios de cardiologia, aprendi muito na cardiologia de lá. Eu tinha essa dívida, né, de gratidão, e eu queria voltar. Então eu aceitei essa missão, mas eu digo que a minha grande sorte é poder convencer vocês a trabalhar comigo. Porque eu sou só o técnico, mas eu tenho uma seleção de craques que trabalha comigo que faz tudo aquilo andar da forma como você mesmo disse, né? Que o paciente às vezes entra e fica com medo: como é que eu vou pagar isso aqui, meu filho, né? Às vezes, meu filho, como é que eu vou pagar isso aqui? Eu estou preocupado. Não, isso aqui é SUS. A senhora não está acostumada com isso, mas isso aqui tudo é SUS. Pode ficar tranquilo. Então, eu só tenho a sorte de organizar aí como técnico esse grande time de profissionais que a gente tem lá, e é por isso que dá muito certo. Eu gostaria agora aqui de abrir o espaço, pedir licença ao espaço para um jabá. Tanto eu quanto o Rafael, a gente é muito engajado em não é uma especialidade, é uma forma de abordar a medicina, que é a medicina do estilo de vida, tá? E que, obviamente, né, a gente trabalha mudança de hábitos. E é óbvio que isso não tem nada a ver com medicamento. Então, fazer um evento, promover um evento de medicina do estilo de vida é extremamente difícil. E aí eu gostaria de aproveitar esse espaço, um espaço que está muito amplo, de uma audiência muito grande, para convidar todo mundo a participar da primeira conferência de medicina do estilo de vida do Norte e Nordeste. Vai acontecer 13 e 14 de março, aqui em Aracaju, claro, a capital da qualidade de vida. E tanto eu quanto o Dr. Rafael aqui estaremos lá participando, palestrando também, discutindo com vocês, engajando cada vez mais gente. Não importa a especialidade, não importa de qual área da saúde você é. E essa conferência vai abrir seus horizontes sobre uma coisa que é muito importante, como o Luiz falou, mas que geralmente nas diretrizes está lá no rodapé ou com um capítulo muito pequeno, perto da importância que tem. Na verdade, a gente trazer a medicina para a sua essência, né? Mudar o paciente nos seus hábitos, ensinar para ele como viver bem, né? Só mudando o comportamento. Então, 13 e 14 de março, primeira conferência Norte e Nordeste de Medicina do Estilo de Vida, aqui em Aracaju. Corre lá para se inscrever. As inscrições as vagas são limitadas. E agora a gente tem uma promoção para inscrição em grupo. Se você junta um grupo aí de 10 colegas para se inscreverem no congresso, você tem 20% de desconto. Então, queria só abrir esse espaço aqui de um podcast de cardiologia que tem tudo a ver com medicina do estilo de vida, para a gente convidar esse pessoal, que vai ser demais. E, aliás, o Hospital Cirurgia é o patrocinador master dessa conferência. Isso mostra, né, o engajamento que o Hospital Cirurgia tem com todo esse processo de melhoria da saúde da população. Excelente. Sobre redes sociais, você falou. Isso. Ok.
Instagram, eu só uso Instagram praticamente. @Luiz_Flávio_Prado. Põe lá Luiz Flávio Prado, vai aparecer. Massa. E veja como foi um bate-papo tão legal, tão suave entre amigos, que a gente não havia combinado a fala, mas eu estava no radar de falar sobre a conferência. Então, o Luiz Flávio já falou, essa conferência Norte-Nordeste de Medicina de Vida vai ser um evento marcante, realmente vai ser um evento feito com muito carinho, com muita dedicação. Vem gente do Norte e Nordeste, vem gente de São Paulo, gente que pratica, que apoia, que fomenta a medicina no estilo de vida, fundada nos conceitos lá do Congresso do CBMEV, do Colégio Brasileiro de Medicina no Estilo de Vida. É difícil fazer porque realmente carece de investimento. Nenhuma indústria vai patrocinar um evento que não tem remédio ou dispositivo, mas com certeza vai ser muito legal. Bem que a Nike e a Adidas poderiam patrocinar. Seria uma boa, hein? Mas, de fato, foi um podcast muito legal, Luiz Augusto. Tá aqui com o meu professor Luiz Flávio, tá aí com você, que é uma referência na cardiologia no estado. A gente está fazendo um trabalho que eu falo isso com muita frequência, tanto para os estudantes que rodam com a gente, os formandos, quanto com os residentes. É o melhor lugar para se trabalhar atualmente, né? E falo isso sem nenhuma demagogia. Eu me formei no hospital de cirurgia, eu era estagiário do hospital de cirurgia, passei por todas essas fases que o Luiz Flávio falou, de ruim e péssimo, até chegar num ambiente que a gente se encanta ao entrar, né? E é satisfatório demais. É realmente um hospital que nos dá muito orgulho ver a forma como a cirurgia está despontando, como ele merece, como ele merece. E nunca é demais falar, o Hospital Cirurgia foi o hospital pioneiro aqui na cardiologia no estado. Então aqui nós tivemos o primeiro implante marca-passo, a primeira cirurgia cardíaca, o primeiro cateterismo, a primeira angioplastia, o primeiro transplante de coração do Norte e Nordeste foi aqui no Hospital Cirurgia, aqui na pequena Aracaju. E aí, aproveitando esse gancho, eu acredito que em breve você vai precisar fazer um episódio aqui sobre transplante cardíaco, porque a nossa próxima meta, a nossa cirurgia, é trazer de volta o transplante cardíaco para lá. E já está sendo providenciado toda a estrutura para poder fazer isso. Isso é muito legal. O transplante é o episódio que a gente vai comentar sobre. E aí, falando sobre as redes sociais, né? Não posso me furtar disso. Tanto da clínica Essential Core, que a gente inaugurou recentemente, o Luiz Flávio está lá com a gente, muito orgulho, quanto nas redes sociais do Dr. Rafael Barreto, cardio, tá? Bota no Google lá, encontra fácil, é beleza. Obrigado pelo espaço. Excelente. Eu gostaria de agradecer em nome do Clube da Cardio a participação tanto de você, meu amigo Rafael, quanto meu amigo Luiz Flávio. Fica aqui o convite para vocês, inclusive, sugerirem novos temas que vai ser um maior prazer a gente abordar aqui e comentar sobre. Pessoal, eu me despeço. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nos siga no Instagram, @Clube da Cardio, e no Instagram do nosso podcast, @Clube da Cardio Podcast. Mais uma vez, se inscreva no Jornal do Clube para se atualizar semanalmente com todos os estudos relevantes que foram publicados na semana anterior. Obrigado a você que ficou até o final com a gente e até a próxima.